Paulo Furtado, bem-vindo ao Lugar dos Novos para fazermos aqui uma pequena conversa traçando o seu percurso artístico, o seu percurso musical, que, estando nós num espaço que se chama Lugar dos Novos, fará sentido, já vamos falar sobre isso, mas é um percurso que já tem algum tempo. Sim, é verdade, sim. Vamos recuar até um bocadinho lá atrás. Era muito jovem, era quase uma criança quando começou com a música. Sim. Comecei, acho que como toda a gente, ou como muita gente começa nestas coisas das bandas, comecei a juntar-me com amigos e a encontrar na música, no fundo, uma maneira de me exprimir numa altura em que às vezes é difícil exprimir por palavras ou por coisas mais objetivas. E eu acho que na adolescência, de facto, a música ajudou-me a arranjar um enquadramento com o mundo e a arranjar um modo de me relacionar artisticamente também com o mundo. Se bem que a minha formação inicial era mais virada para a pintura e para a fotografia e artes visuais, mas depois e o desenho também, mas acho que depois a música acabou por definitivamente roubar a minha energia e afastar-me um pouco de tudo isso, no fundo. Mas nessa altura usava, entre aspas, a música e a expressão musical como forma de se construir, não é? Como acabou de dizer. Mas não pensava de todo em ter um percurso depois no mundo da música, ou lá no fundo, sem dizer a ninguém, sonhava um dia ter um lugar particular, o lugar que tem hoje na música. Eu sempre fui muito muito otimista e muito focado. Otimista dentro de um certo pessimismo. Isto pode parecer estranho, mas para mim faz algum sentido. As coisas que eu comecei a fazer há muitos anos atrás, e se calhar a maior parte das coisas que eu faço não são propriamente, muitas vezes não é música que possa, às vezes cruza-se com o grande público, mas por norma isso não acontece. Por norma, não. Mas isso nunca me impediu, mesmo desde o início, e acho que quando comecei ainda seria então provavelmente mais afastado do grande público, mas sempre acreditei que por um lado teria que criar uma linguagem própria e característica e onde eu me revisse, e que isso era provavelmente a coisa mais importante, e depois de encontrar essa linguagem e de ir ao longo dos anos explorando, acho que o meu foco também foi muito nesta coisa de se eu trabalhar o suficiente, talvez um dia consiga ser músico a full time, talvez um dia a full time, e quando eu digo a full time é não ter que fazer outras coisas para poder viver, e se calhar um dos meus grandes sonhos na adolescência, que era o de criar música para cinema e o de criar bandas sonoras, que esse então ainda estava se calhar muito mais longe do que qualquer outro, mas esse acabou por ser também, acho eu, algo que eu procurei muito e que eu tive a sorte de conseguir ter oportunidades de começar a fazer bandas sonoras, e de repente acaba por ser uma coisa que é uma constante da minha vida profissional, e acabo por fazer 2, 3 por ano. Sim, o seu percurso. Agora vou utilizar a palavra sucesso, não no sentido comercial da palavra, mas nesse sentido de ter ido, de ir alcançando aquilo que gostava de alcançar. Tem sido um percurso, um caminho de sucesso, não é? De ir conseguindo, etapa a etapa, não é? Eu acho que sim, eu acho que sempre que um sonho se realiza, e sempre que... E hoje em dia, temos um país pequeno, com um mercado pequeno também, e eu muitas vezes acordo e penso como é que é possível. Eu há mais de 20 anos, de uma maneira ou de outra, que só sou apenas músico, e isso deixa-me francamente muito feliz, e para mim isso é um sucesso à parte, esse sucesso não comercial. Acho que fazermos o que gostamos
e não termos um compromisso em relação a nada exterior é o maior sucesso que eu posso ter como profissional. Sente-se livre, é isso? Sinto-me livre e sinto-me muito realizado, especialmente nas coisas que se calhar que ainda são menos visíveis, se calhar não exatamente com a parte dos álbuns, das turnés e dos concertos, mas mais com a parte da música para cinema e música para teatro, que tem sido, como eu disse, uma parte muito, muito importante e muito fundamental na minha vida, e acho que de certa forma acho que os concertos ao vivo e o rock and roll não são exatamente tudo aquilo que eu sou, e as bandas sonoras mas é têm conhecido fundamentalmente por isso, sim, não é? Pelos sim, álbuns, eu creio que sim. pelos concertos, não tanto por esse trabalho mais, aliás, acabou de dizer, é mais invisível, não é? Sim, sim. Há menos pessoas a ir ao teatro, há menos, não é? Mas a possibilidade que tem de fazer isso, a tal liberdade que tem de fazer as duas coisas, de facto é uma coisa que não tem preço, não é? E é um processo onde se aprende, onde eu aprendo muito sobre o abstrair-me de formato de canção e estar ao serviço de uma coisa maior, quer seja o cinema ou o teatro, e ter muito mais nuances e variáveis que podem influenciar a música e em que a música pode influenciar a imagem e tudo o que está acontecendo no ecrã ou no palco. Mas o abstrair-me de formato de canção e ao mesmo tempo também o formato de canção ajudam e complementam-se quando eu estou a trabalhar numa coisa ou na outra. Nós demos aqui um salto muito grande porque começámos por falar no início dos inícios e saltámos porque não falou, por exemplo, nos Teddy Boys, que foram importantes na altura, Foram, não é? claro. Importantes para si, mas também na altura, naquele género musical, em Portugal. Sim, eu acho que sim. Acho que e muito especificamente em Coimbra. Coimbra era uma cidade muito, muito excitante e ao mesmo tempo muito entediante no início dos anos 90, e acho que para um grupo de adolescentes que estava a crescer e que não se identificava muito com uma cidade que vivia um bocadinho à sombra, e que ainda vive, de certa maneira, à sombra do hospital e da universidade, para nós era necessário, na altura, criar uma coisa qualquer que tivesse a ver connosco, uma linguagem que tivesse a ver connosco. E eu acho que o rock and roll, de certa forma, foi um bocadinho essa linguagem e essa faísca que, de certa forma, mudou bastante a cidade, criou um movimento jovem como eu ainda não vi exatamente, talvez anos mais tarde o hip-hop, um pouco por todo o país, tenha mudado de certa maneira as cidades Portanto, e a própria revolucionou juventude. nesse Eu creio que sentido, sim, não é? nessa altura acho que foi muito importante e acho que influenciou muita gente. E levou-me a dar os primeiros passos também fora de Portugal, com 3 turnés na América, onde aprendi muito e também do outro lado... E como é que um grupo de miúdos, permita-me a simplificação, vai fazer uma turnê na América nessa altura? Os miúdos de Coimbra. Não sei, lá está. Acho que é um misto de muitas coisas. Nós, apesar do que fazíamos na altura ser como um ovni ali na cidade, e um bocadinho em Portugal também, nós acreditámos muito naquilo que fazíamos e trabalhávamos muito, ensaiávamos todos os dias várias horas e havia um trabalho quase diário, e eu também sempre tive muito presente de um outro lado da música, que não tem a ver com música, mas sempre desde muito cedo tinha muito aquela ideia de enviar gravações às pessoas, enviar discos. Não ficava à espera. Não ficava à espera, nunca fiquei à espera. E de repente aconteceu termos uma editora nos Estados Unidos, e de repente aconteceu a primeira turnê, e depois começaram a acontecer uma data de coisas que eu acho que todo o que se passou e todo o lado também de trabalho, de bastidores que eu fiz nessa altura, e que mesmo durante as turnés, eu acho que tudo isso foi uma grande escola para eu perceber como é que queria estar na música grande, e como é que eu poderia ser independente na música. E isso tem obviamente uma parte
que é trabalho quase de escritório, que não é muito interessante, digamos assim, mas que de certa forma é também uma parte que me permite essa independência e que ao longo dos anos me foi permitindo também essa independência e essa capacidade de fazer as coisas sozinho. Porque o Paulo Furtado gosta e precisa de controlar todo o sistema. Portanto, não, é isso que estava a dizer. Não é só compor e criar e gravar e fazer concertos. Há muitas outras componentes ligadas ao percurso artístico, Sim, claro. não é? Em geral, não é? Que se não forem bem asseguradas, as coisas podem correr muito mal, não é? Sim, sim. E o Paulo gosta de mexer nessas coisas. Eu gosto de mexer, gosto também de me afastar sempre que possível, e hoje em dia, felizmente, já tenho bastantes pessoas que trabalham ao meu lado para me ajudar e há várias estruturas, quer em Portugal, quer fora, que de certa forma me ajudam a levar a minha música às pessoas e a novos públicos, e isso para mim é muito importante, porque às vezes pode ser uma coisa que também de certa forma nos consome bastante. Mas eu acho que também, por outro lado, é importante também deixar que a própria música, por vezes, chegue às pessoas. A minha preocupação hoje em dia é mais, a maior parte das vezes, ter a certeza que eticamente está tudo mais ou menos de acordo com os meus princípios. Às vezes, quando há música para anúncios, mesmo que seja fora de Portugal ou em Portugal, ou que algum tipo de coisa que me faz pensar se estará certo ou errado. É uma preocupação que tem. É. Ou seja, falou no caso dos anúncios, ou pode ser uma banda sonora de um filme ou de uma peça de teatro, tem essa preocupação de natureza ética, não é? Porque é disso que estamos a falar. Portanto, não querendo associar o seu nome e o seu trabalho a princípios ou marcas que vão contra aquilo que defende, é isso? Portanto, é uma forma de estar do ponto de vista artístico. Eu acho que houve, há alguns anos atrás, houve um momento onde eu fiz, acho que terá sido provavelmente o único momento da minha vida onde eu não identifiquei claramente uma coisa que não era tão interessante artisticamente e eticamente para mim, e custou muito depois lidar com isso, e acho que ainda bem que aconteceu, porque foi um processo de aprendizagem que me ensinou que não há dinheiro no mundo que pague sentir-me mal ou sentir de certa forma que a minha música está a ser abusada ou de alguma forma mal usada, ou que eu próprio estou a fazer alguma coisa com a qual não concordo ou com a qual não me identifico. Então isso acho que ajuda-me muito, clarifica bastante o caminho e não me deixa distrair muito também do meu foco. O que é que gosta, ou o que é que pretende? Eu sei que por vezes os autores em geral respondem a esta pergunta mais ou menos assim: eu escrevo o meu livro ou eu componho a minha música e depois cada um a lê ou a interpreta como entende. Isso será verdade. Mas eu gostava que o Paulo Furtado me dissesse o que é que pretende, o que é que gosta mais que as pessoas sintam ou reflitam quando estão a ouvir um trabalho seu ou a ver. Onde é que pretende chegar? Eu acho que depende muito dos álbuns e depende muito das canções e dos momentos, e quero chegar a muitos sítios diferentes. A maior parte das vezes o meu processo de escrita é um processo muito egoísta, no sentido em que na maior parte das vezes é um processo muito fluido e que é um bocadinho de expressão minha, que não tem muitas vezes uma preocupação se as pessoas vão gostar ou não vão. Mas por outro lado, o que não quer dizer que eu não que na realidade acho que eu sinto mais feliz quando alguém me diz que
que uma música qualquer minha ajudou quando estava triste ou que se apaixonou num concerto meu ou que alguma coisa que tenha algum fundamento. Pode ser uma pessoa, podem ser 5 pessoas, podem ser poucas, mas que em algum momento alguma coisa que eu artisticamente fiz e que antes não existia tornou mais bonita ou mais relevante ou mais importante em qualquer momento de alguém. E fazem-lhe sentir isso de vez em quando? Sim, de vez em quando fazem-me sentir isso. É particularmente gratificante, não é? É muito gratificante, sim. Porque, na verdade, as pessoas, quem faz, quem é criador, quem é autor, por muito que faça porque precisa de fazer, porque é a sua forma de expressão, se calhar mais natural, mas a partir do momento em que a torna pública, obviamente que pretende criar efeitos. Claro que sim. Era disso que eu estava a falar no início, não é? Claro que sim. Sim, e isso preocupa-me, por exemplo, nos concertos ao vivo. Eu também, porque eu quero que as pessoas realmente sintam e hoje em dia, por exemplo, e eu gosto muito dos tempos em que vivo e acho que são tempos muito desafiantes de muitas maneiras e não sou propriamente aquela pessoa que acha que antigamente é que era bom. Normalmente gosto de ser uma pessoa do meu tempo e de compreender o tempo que vivo, mas hoje em dia, muitas vezes, todos nós, e eu acho que isto se aplica a todos mesmo, temos cada vez menos foco e cada vez menos atenção, porque há cada vez mais informação, cada vez mais coisas a acontecer. Também todos trabalhamos cada vez mais e temos cada vez mais preocupações e mais coisas que nos desafiam também. Mas, por exemplo, ao vivo, acho que as pessoas estão cada vez menos focadas apenas num concerto e estão muitas vezes estão com telemóveis a filmar e a partilhar nas redes sociais, o que também estão obviamente no seu direito, mas mais desligadas. E eu fico muito feliz exatamente quando elas não estão desligadas e sinto que estão dentro de um concerto, e por isso às vezes e com alguma frequência eu faço alguns concertos ou algumas turnés em sítios mais pequenos, até em Portugal, para estar um bocadinho mais próximo do público, e fico muito feliz quando percebo que as pessoas... Isso é uma coisa que se sente, quando as pessoas estão com a música, com o espetáculo. Eu acho que sim. Acho que há uma energia que passa sempre, e acho que um espetáculo ao vivo é muito esta troca de energia. Não são só as canções que saem do palco para o público. Eu acho que há verdadeiramente uma energia e não tem a ver com palmas ou com as pessoas manifestarem claramente que estão a gostar ou que não estão, mas acho que há uma energia que se estabelece e uma comunicação que se estabelece que é sempre diferente todas as noites e que... Continua a gostar de estar no palco da mesma forma que gostava quando era mais jovem, com aquela adrenalina? Continua? Gosto mais, por um lado. Acho que gosto mais e consigo aproveitar mais e usufruir mais também de estar em palco. Eu acho que durante muitos anos, talvez os primeiros 10 anos, estava sempre super nervoso quando ia para palco, e agora já consigo, de certa forma, estar mais pacificado com esse lado. Por outro lado, às vezes porque faço muitas turnés fora de Portugal, que são por vezes extensas, cada vez mais me deparo com aquele momento em que se vai para o 14º concerto em 15 dias e que há um momento em que a última coisa que apetece e que é preciso ir buscar energia a sítios que não sabemos muito bem onde estão, mas que às vezes há dias em que não apetece ir para o palco, e é muito difícil ir para o palco, porque é violento e porque é uma exposição grande e porque às vezes estamos doentes e custa ir para o palco doente porque estamos um bocadinho mais frágeis. Mas tem essa vantagem, que é a tal oportunidade de trabalhar muito no estrangeiro. Sim. Que não é tão comum assim para muitos intérpretes portugueses. Enfim, há muitos que sim, mas isso é também quase o sonho da maior parte, não é? Nem todos conseguem. Sim, eu acho que isso também é um trabalho constante e é um trabalho
eu acho que mesmo que eu fosse ver, se eu fosse pensar se eu atingia ou não atingia as metas que eu queria, o caminho que eu queria trilhar internacionalmente, provavelmente a minha resposta seria que não. Mas, por outro lado, acho que o facto de eu e agora cada vez mais músicos portugueses estarem a trilhar este caminho, que é muito difícil, eu lembro-me nas primeiras datas de haver... As primeiras vezes que fui tocar fora de Portugal havia mesmo um preconceito muito grande, especialmente até em França, preconceito muito grande em relação aos portugueses, em relação à música portuguesa. Pensava que vocês só faziam fado, ou que só faziam isto ou aquilo, e não havia esta noção de que há todo um universo de músicas, desde o rock, ao hip-hop, ao tango, sei lá, jazz, tudo, e que havia todo este leque incrível de músicos que eu acho que cada vez mais se vai mostrando no mundo e vai influenciando também esse mundo. Já falou nos Estados Unidos, onde vai muito, não é? Sim. França também, onde o convidam mais? Fundamentalmente a Europa. A Europa toda, com um grande foco em França, agora em Espanha também. Acho que vai mudando um bocadinho conforme os discos. Curiosamente, no último disco, no antepenúltimo, aliás, no penúltimo, toquei bastante na América do Sul, no Brasil e no México, que era um país onde eu nunca tinha feito turnés e que foram turnés muito, muito interessantes, onde o público é muito genuíno e está muito ávido de música e de ver música ao vivo. O que também torna, voltando àquela coisa dos dias em que não há energia, que não apetece estar em palco, ao mesmo tempo o palco tem sempre essa capacidade de nos dar uma força qualquer e uma vontade qualquer que é mais forte do que qualquer outra coisa. A partir do momento em que se pisa um palco, eu acho que eu não consigo dar um concerto a 50%, ou a 60%, ou a 70%, eu acho que acho que tento sempre dar... acho que não é possível dar menos do que o máximo. Ou se dá ou não se dá. É isso, exatamente, sim. Paulo Furtado, porquê é que sentiu necessidade de criar uma espécie de... Não é uma espécie, é um heterónimo, um alter ego, Legendary Tiger Man. Ninguém o trata por isso, pois não tratam sempre por Paulo Furtado, não é? Mas porquê que... mas artisticamente é conhecido assim, não é? Porquê que sentiu essa necessidade? Na altura, na realidade, isto era um projeto mais ou menos secundário para mim, era uma coisa... Eu sempre gostei muito de homens orquestra. E de facto é um homem-orquestra. Sim. Agora já não faço o concerto assim muitas vezes, o concerto de Natal. Desculpe interromper, dir-se o homem dos 7 instrumentos, não é? Sim, de certa forma, sim. Mas pronto, o homem-orquestra é também conhecido por ser o homem-orquestra. Sim. Estava a dizer que já não faço muitos concertos nesse formato, só em alguns momentos especiais. Mas no início, no fundo, eu sempre fui um grande... melómano em relação ao formato e sempre ouvi muitos músicos e fui muito influenciado, sobretudo pelos homens orquestra do sul do Mississippi e mais relacionados com os blues e é um formato que de certa forma é muito curioso porque tinha a ver no início dos blues muito com o facto de os músicos estarem longe uns dos outros e muitas vezes terem que arranjar uma solução qualquer rítmica e musical e portátil ao mesmo tempo para poderem exprimir-se musicalmente. E o meu pressuposto era muito, e nos primeiros discos era muito influenciado pelos blues, mais do que agora, creio eu. E de certa forma todos os one-man bands no Mississippi tinham sempre assim uns nomes pomposos, que talvez tivesse a ver um bocadinho com esta coisa. Depois, quando se vai a ver, é só uma pessoa sentada num palco a tocar vários instrumentos, mas havia este lado um bocado pomposo e circense, de alguma maneira também, que me era entusiasmante, e no fundo é como se fosse uma banda, não é? As bandas têm um nome e no fundo isto tornou-se o nome de uma banda e ao mesmo tempo um alter ego, porque era só uma pessoa na altura. Mas na realidade foi
foi um bocadinho assim que começou e de certa forma para mim era um projeto que eu nunca pensei, por exemplo, fazer que fosse possível fazer um coliseu com uma pessoa sentada num banco com um bombo e com uma tarola no outro pé e com uma guitarra. Sempre pensei que isso seria a coisa mais improvável do mundo, mas isso efetivamente um dia aconteceu. Aconteceu, não é? Portanto, acho que isso também tem... Essa parte, por exemplo, não foi uma parte que eu julgasse possível para este projeto. Portanto, foi um bocadinho acima do que eu podia ter pensado. Trouxe aqui vários trabalhos seus, vinis do tempo do vinil, não é? Sim. Que já se pode dizer assim. Guarda-os com particular carinho, não é? Sim, o vinil especialmente. E curiosamente o tempo do vinil também volta a ser agora, mais do que o CD, que eu acho que... Agora já como objeto de culto, não é? Sim. Acho que não tanto se calhar como objeto de culto, mas talvez o último objeto dos melómanos e das pessoas que gostam de música e que ainda gostam de objetos. Acho que o CD... Quando fala em objeto de culto, nesse sentido, claro, não é? sim. É procurado claro por que quem, sim, claro, na verdade, tem essa paixão pela música. Paulo Furtado, vamos chegando ao fim desta nossa pequena conversa. Trouxe a sua guitarra, que é um instrumento de paixão, de eleição no seu percurso. Sim, eu acho que de certa forma a minha relação com a guitarra foi muito... como começou a ser um bocadinho moldada também por esta coisa do homem-orquestra e por estar a tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. E depois esse meu modo de tocar guitarra enquanto one-man band acabou por também me fazer tocar guitarra de um modo um bocadinho peculiar e em procurar um caminho que é um bocado particular também na relação da guitarra ritmicamente e também depois melodicamente com a voz. E estávamos há um bocado um bocadinho em off a falar um bocadinho sobre isto e sobre o facto de eu ter dito em alguma entrevista, creio que não era um excelente vocalista, mas que de certa forma acho que a minha relação entre a voz, a guitarra e o ritmo tem uma particularidade que para mim é válida artisticamente e foi um caminho que eu fui tendo e procurando ao longo do tempo, e acho que é isso também que torna particular a minha música. Paulo Furtado, esta nossa conversa está a decorrer no auditório Maestro Frederico de Freitas, aqui na Sociedade Portuguesa de Autores. Esta casa, a Sociedade Portuguesa de Autores, tem algum significado particular para si na sua carreira, que já é longa, mas somos novos, não é? Sim. Sim, eu desde o início, desde muito cedo, ainda na altura de Steady Boys, e acho que logo no primeiro disco, que me inscrevi na Sociedade Portuguesa de Autores e que depois tive sempre uma relação muito próxima. Portanto, teve logo a percepção de que seria boa ideia, é isso? Sim, eu sempre fui muito curioso e sempre tive uma grande curiosidade sobre como tudo funciona e como tudo... E acho que é uma coisa que os autores deviam ter e todos os autores em qualquer área, porque acho que é fundamental de muitas maneiras essa curiosidade não só em relação à arte, mas também às vezes aos mecanismos por trás da arte, às vezes mais práticos e que são menos interessantes. Tu está a falar da defesa dos direitos autorais, da defesa dos direitos autorais também, entre muitas outras vantagens e interesses que eu vejo na SPA. E eu acho que desde o início que fui percebendo como músico que era necessário estar englobado e estar de certa forma defendido junto dos meus pares para que pudesse construir uma carreira e para que também me pudesse concentrar e focar de um modo mais eficaz na música sem me preocupar e sem estar
a tentar perceber exatamente o que é que estava a acontecer com os direitos de autor. E acho que isso é cada vez mais importante na minha vida e acho que é cada vez mais importante. E falando de Portugal, porque somos portugueses e somos autores portugueses, eu acho que é muito importante que na vida dos autores e na sua independência financeira e no modo como se podem até relacionar com o mundo, acho que é muito importante que cada vez mais se questione o que é isto de direito de autor, que as pessoas se inscrevam na SPA e que as pessoas, de certa forma, também se envolvam e que digam o que é que pensam que deve ser esta SPA e o que é que deve ser isto e como é que nós devemos lidar com todos os desafios também que temos nesta era digital e no modo muitos, não é? E que são muitos e que eu acho que é muito importante que os autores se unam com respeito e com vontade de trabalhar, no fundo. Acho que isso é fundamental. Afinal, não era a última pergunta. Posso saber em que é que está a trabalhar neste momento? Agora estou a trabalhar numa banda sonora do Edgar Pera, um filme que tem muito a ver com o universo do H.P. Lovecraft, que é um escritor de culto norte-americano. Estou também a fazer... E curiosamente estava a falar destas coisas todas e estou a fazer um bocadinho de cada uma. Estou a fazer também aconselhamento musical numa peça de teatro chamada Elástico, de João de Brito, e começo já devagarinho a escrever algumas coisas para um disco novo e ao mesmo tempo estou a acabar a montagem da minha primeira curta-metragem totalmente fora do universo da música e que chama Amor Quântico e que verá a luz do dia no próximo ano. Paulo Furtado, muito obrigada pela sua presença aqui no Lugar dos Novos. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado, El.